Se ele continuar consumindo e chegar aqui, o que vai acontecer? O risco vai ter uma ruptura de estoque, vai faltar material e vai parar o processo produtivo ou vai deixar de atender o cliente porque não vai ter o material no estoque para atender o cliente, ok? Então, ponto de pedido é o momento em qual a empresa necessita fazer a compra ou ter a falta do produto. Lembra que eu mostrei aqui para vocês? Que é o ponto do pedido, ó. Fez o pedido aqui. Levou quantos dias para chegar o material? 10 dias. Chegou, repôs o estoque. Então aqui, ó, ponto de pedido é o consumo dentro do mês vezes o tempo de ressuprimento mais o estoque mínimo. Qual que é o estoque mínimo nesse caso? É 20. Então ele já está considerando que eu tenho que ter 20 de estoque mínimo, mais o meu estoque máximo aqui é 140. Então, vou fazer o pedido nesse momento aqui de 120. 120 mais os 20 que eu vou ter aqui quando o consumo aqui chegar nesse ponto, vai me dar os 140 que é o estoque máximo. Então, nesse caso aqui, ponto de pedido é consumo vezes tempo de ressuprimento mais estoque mínimo. Então, no exemplo aqui, ponto de pedido é igual 30 vezes 2 meses mais 30. Então, meu ponto de pedido é 90 unidades. Meu estoque aqui chegou em 90 unidades, vai fazer o pedido de compra. Tem que fazer o pedido de compra, senão vai faltar material no meu estoque. E aí o estoque mínimo. Qual que é o estoque mínimo? Estoque mínimo é a quantidade mínima que deve ter no meu estoque, ok? Vezes o fator K. O que é o fator K? O fator K é um fator que é utilizado de um coeficiente de segurança. Ou seja, nesse caso, o fator K para esse cálculo aqui é 0,9. Ou seja, o que é 0,9? Se houver qualquer problema de atraso do fornecedor, quantos por cento eu quero ter de garantia que eu vou atender o meu cliente? Nesse caso, o fator é 0,9, ou seja, em 90% das vezes eu vou atender o meu cliente, mesmo que haja um atraso na entrega do meu fornecedor. Ou seja, ele coloca um fator de segurança para aumentar a quantidade de estoque. Para quê? Do estoque mínimo? Para quê? Para que caso haja um atraso do fornecedor na entrega, você tenha um saldo de material que consiga cobrir esse atraso. Então aqui, ó, consumo médio mensal vezes, né, o fator K de segurança, que é o coeficiente utilizado para realizar o cálculo. Que o valor é 0,9, quer dizer que queremos ter um nível de atendimento de 90%. Então, mesmo que o meu fornecedor atrase, eu quero aqui ter um estoque mínimo que em 90% das vezes atenda o meu cliente. Eu só estou dizendo o seguinte, eu estou dando um 10% de margem apenas para erro. Daniel, por que não coloca então 100%? Por quê? Porque se você colocar 100%, você está falando que você vai ter, mesmo que atrase, você vai ter um estoque mínimo que atenda sempre o seu cliente. Beleza. Só que o que é o problema? Você não pode se amparar no seu estoque mínimo. Você tem que se amparar no seu fornecedor. Você tem que ter um fornecedor bom que te entrega no prazo e na quantidade. Porque se você se amparar no seu estoque, você vai jogar material para dentro do estoque para cobrir uma ineficiência do seu fornecedor, que é errado. Seu fornecedor tem que garantir a quantidade para você dentro do prazo estabelecido, dentro do tempo acordado. Você tem um contrato com o seu fornecedor fala que entrega em 10 dias, tem que entregar em 10 dias. Teve um problema no processo produtivo, quebrou uma máquina, atrasou um dia. Ótimo, seu estoque de segurança vai absorver isso. Mas você não pode ter um estoque de segurança que absorva um prazo muito grande. Por quê? Senão você está jogando toda a segurança para o seu estoque. E aí seu fornecedor não é confiável e ele vai ficar muito tranquilo. É muito favorável para o fornecedor você ter um estoque muito alto que acoberte desculpa, as ineficiências dele. Tá? Então você tem que ter um coeficiente que seja seguro, para não faltar material, para você não deixar de atender o cliente.
mas não tão seguro que seja muito elevado que você tenha um monte de material parado no seu estoque. Senão você vai ficar com dinheiro parado. E pessoal, estoque é dinheiro parado. Estoque parado é dinheiro parado. É dinheiro que você podia estar investindo, é dinheiro que poderia estar te gerando juros, é dinheiro que você poderia estar comprando equipamento novo. E não, você está com um monte de material parado no seu estoque lá e não está te trazendo retorno financeiro nenhum. Então isso é custo. Fatores importantes na curva Nantes-Serra. O estoque máximo é a soma do estoque mínimo mais a quantidade de lote de compras, que é o chamado leque. Lote... Desculpa, não é Covid, é que a garganta está seca. O estoque, o seu lote econômico de compras. Nós vamos falar lá o que é o lote econômico de compra, qual que é o lote ideal, ou qual que é a quantidade ideal que eu devo comprar a cada vez que eu for comprar para repor meu estoque, né? Nesse caso que nós vimos aqui, o lote econômico aqui, né? Nesse caso aqui, é 120. Por quê? Você tinha 140 de estoque máximo, chegou aqui em 50 unidades, ele vai consumindo e você sempre mantém um estoque de 20 unidades, que é o seu estoque de segurança, que demora em um tempo a ser consumido. Estoque máximo é quando o material atinge o limite da quantidade que deve ter em estoque, que é essa quantidade aqui. Então, estoque máximo, estoque mínimo, ponto de pedido. E curva ABC. O que é a curva ABC? Aquilo que eu falei anteriormente. Vamos para a representação gráfica. Itens A, 20% dos itens que representam 80% da sua receita, 80% do valor do seu estoque. Itens B, 30% dos itens representa 15%. E grupo C, 50% dos itens representa 15%. Tem empresa que utiliza 80-20, né? Algumas mudam um pouco, né? Então 80-15-5, 80-20, e vai depender do que a empresa acha melhor, mas a maioria utiliza esse percentual. Eu tenho aqui, ó, 20% dos itens que representam 80% do valor, que é aqueles itens que estão no seu estoque que são mais caros. Esses são o item A. Item A é o item mais caro que você tem no estoque, entendeu? O item mais caro é o item A. O item de médio valor é item B. E os itens de baixo valor é item C. Item C geralmente vai dar divergência, mas você não se preocupa. Por quê? Porque é item de baixo valor. Os que mais devemos nos preocupar quando a gente fala de gestão de estoque são os itens A e B. Porque esses são os grandes vilões, que impactam realmente no custo do seu estoque, seja de matéria-prima, de produto acabado ou de processo. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado aí. Essa série de vídeos que a gente gravou rapidinho aí, falando sobre gestão de estoques, e eu vou dar continuidade nesses vídeos, continuando falando ainda mais sobre gestão de estoque para vocês, ok? Espero que tenha gostado, obrigado, ótima semana para vocês.